Olá, aluno, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, né? A nossa segunda aula, né? Estamos aqui iniciando e vamos continuar falando um pouquinho mais sobre os movimentos artísticos, ok? Vamos lá? Seguindo aqui, né? Então, tá aqui o professor, né? Formação e tudo mais. Vamos aqui para a nossa aula sobre as vanguardas europeias, parte 1. Vamos destrinchar um pouquinho mais sobre os movimentos, né? Vamos ver com mais calma. Vamos ver sobre o modernismo, né? Movimento maior, e detalhando aqui o fauvismo e o cubismo, que eu acho que vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito aí. Então, vamos lá com o modernismo. O que é o modernismo? Desde o início do século XX, né, tem havido uma explosão de diferentes tipos de artes. Os artistas têm feito as mais variadas experiências, têm feito mais experiências do que nunca, inspirados tanto pela vida moderna, olha aí, quanto pelas novas teorias sobre a arte. Ok? O que acontece? Isso às vezes é descrito como surgimento da avant-garde, que esse termo vanguarda é um termo francês, né, que significa originalmente unidade avançada de um exército, mas na arte ela é utilizada para descrever a arte inovadora. Eu andei explicando um pouquinho isso aí na nossa primeira aula, né? Então vamos lá. O modernismo é um conjunto de movimentos culturais, escolas, estilos que se entrelaçaram nas artes e desenho, né, da primeira metade do século XX. Apesar de ser possível encontrar pontos entre eles que se combinam, entre os vários movimentos, em geral, eles se diferenciam e até às vezes um antagoniza. O que é isso? Um vai contra o outro, um vai acontece deturpando o outro, sendo contra o outro movimento, né? Encaixam-se nessa classificação a literatura, a arquitetura, o design. Essa palavra aqui significa desenho, tá? Só que é uma vertente mais moderna, né? Mas é desenho. A pintura, a escultura, o teatro e a música. Tudo isso atualizado, né? Então, é isso aí. O século XX, por quê? Né? O que foi que aconteceu para modernizar? Porque o século XX trouxe grandes mudanças para a vida das pessoas. Por quê? Por causa das novas máquinas, né? Novas produções industrial. O modo como as pessoas viviam foram se modificando. E também como as novas formas de trabalho, né? Novas tecnologias. Então, muitos artistas reagiram a essas mudanças pintando figuras sobre a velocidade, sobre os movimentos, sobre as máquinas, né? Eles foram refletindo aquilo que está acontecendo na vida. Então, isso aí a característica maior do modernismo. E entre essas revoluções, acontece, a primeira delas, né, acontece a fotografia, né? Então, a fotografia, que é a captação de uma imagem que depois era transferida para um papel, né? Então, a primeira fotografia reconhecida foi feita em 1826
por esse Joseph. É um nome assim bem difícil de dizer. Nicephore Niepce, coisa assim. Francês, tá? Vai variar. Ele foi o responsável por uma das primeiras fotografias. Foi o cara que conseguiu tirar, de fato, uma das primeiras fotografias. Né? Tá aí o bichinho, bem bonitinho. E a fotografia de que a gente está falando é essa daqui, né? Parece desfocada, parece, né, borrada, mas é a primeira, né? Então, a partir daí, eles foram aperfeiçoando. Não é? Vamos valorizar aqui a pessoa. Então, a fotografia passou a ser usada com mais eficiência. Eles foram aperfeiçoando. E foram substituindo, né, os retratos pintados a óleo. Então, começou o primeiro problemão, que aqueles artistas que desenhavam e pintavam os retratos das pessoas, ganhavam uma grana legal mesmo, já sofreram aí um impacto, né? Então, a arte sofreu duros questionamentos. Opa, começa a revolução. Feita como forma de arte pela primeira vez no século XX. Está se referindo aqui à fotografia. Então, o primeiro que fez a sua exposição foi o Alfred Stieglitz. Alfred fez a sua exposição individual. O cara tirou várias fotos e convidou as pessoas para ver, né? Em 1899. Ok? Hoje, a fotografia é utilizada na medicina, no jornalismo, no fotojornalismo e na ciência, para o desenvolvimento de vários estudos. Atualmente, nas Olimpíadas, a fotografia também foi bastante usada, porque o momento exato em que os atletas chegam lá na marca final, né, no ponto final, também é fotografado, apesar de que é filmado, mas também tem fotografia desse momento aí. Então, vamos ver aqui, rapidamente, em rápidas pinceladas aqui, como diz o artista, a fotografia como arte. O que acontece? A discussão sobre se a fotografia é arte ou não é longa, quer dizer, não é longa, e envolve uma diversidade de opiniões. Muitos não a consideram artes. Tem a turma do contra aqui, por ser facilmente produzida e reproduzida. Mas a sua verdadeira alma está em interpretar a realidade e não apenas copiar. Pois é, tem gente que vai lá e simplesmente bate a foto, mas tem outras pessoas que procuram ver o ângulo, a posição da máquina em relação à pessoa que está lá, porque tudo isso aí sugerem ideias, né? Às vezes a pessoa fica parecendo mais forte, mais imponente, né? Ou então se parece mais angelical, tem um ângulo que a pessoa fica melhor. Tudo isso aí são fatores que podem ser considerados que modificam a imagem, que interpretam a imagem, interpretam a realidade. Há uma série de símbolos organizados pelo artista e o receptor os interpreta e os completa com mais símbolos de seu repertório. Então, muitas ideias aí. E aqui nós chegamos ao nosso segundo tema, que é o fauvismo. Tá? O fauvismo, movimento artístico aí, vamos ver. O fauvismo foi um dos primeiros e mais breves movimentos da arte moderna. Um dos primeiros, tá? Da arte moderna do século XX. E chegou ao máximo
entre 1905 e 1907. Então, vamos ver aqui. O começo do novo século foi um período de mudanças sociais e tecnológicas. Século XX aí, começou brabo o negócio. O que aconteceu? Invenções como o rádio, o automóvel e uma disponibilidade mais ampla da eletricidade. A eletricidade foi sendo usada cada vez mais para várias coisas, transformaram o dia a dia das pessoas. Ok? Então, como a gente já viu um pouquinho antes aí, essas mudanças tecnológicas, elas interferem na vida das pessoas, ok? Então, o pintor francês Henri Matisse foi o líder desse grupo de artistas. Então, fauvismo tem a ver com Matisse, principalmente. Houveram outros, mas o principal, o André Darin foi outro pintor também, que junto com Matisse não usavam cores para imitar a natureza. Não, olha aqui, apenas para imitar a natureza ou para imitar a natureza. Eles usavam para criar, de modo imaginário, tanto harmonias quanto desarmonias. Tá? Então, os caras foram além, deram um passo a mais com o movimento do... Então, eles rejeitavam pintar uma ilusão realista de espaço. Preferiu enfatizar a superfície plana da tela. Ok? Então, temos aí as características do fauvismo. Olha aqui, a Rua Posé, do Raul Dufy, em 1906. Né? Olha aqui, essa jovem, lindíssima, a dançarina no Rat Mort, do Maurice. Outro exemplo. E aqui também a Ponte sobre o Rio, feita em 1906 pelo André Darin. Tá bom? Então, 3 exemplos aqui dos fauvistas, né? Como eram chamados esses pintores, né? A palavra fauvismo também vem do francês, significa feras, porque os caras pintavam com cores muito vibrantes, e aí a crítica apelidou eles de feras, de selvagens, tá? Então, é isto aí. Esses detalhezinhos a gente vai se apegando a eles para não esquecer as coisas, né? Então, olha aqui, ó, que coisa interessante. A Madame Matisse, né? A esposa do Henry. E observe que aqui no meio, né, eu vou até meter aqui tem aqui essa linha aqui, ó, que é a linha verde, né? Que era um outro nome para o quadro, né? Eu mostrei aqui no destaque aqui, mas eu vou tirar aqui em respeito aqui pelo trabalho, né? Deixa eu ver se eu consigo. Enfim. Vamos ver aqui a nossa... Isso. Ainda bem, né? Vamos respeitar o trabalho. Bom, Henri Matisse foi o principal representante a usar cores puras, né? Ele foi o principal representante desta tendência, tá? Então, o que acontece? Ao usar cores puras... Opa, probleminha aqui. Vamos lá. Ao usar cores puras, chocou os mais conservadores. E era isso que ele queria, né? Exatamente fazer um diferencial. Então, com isso aí, ele criou padrões expressivos, formais e cromáticos. Cromáticos tem a ver com cores, né?
Então, ele criou um novo padrão, mexendo aí com as cores. A arte como produto em si mesmo, ele buscava criar suas próprias regras independentes, padrões únicos, novas maneiras. Tá? Vanguarda, né? Então aqui, olha, o quadro aqui, A Dança de Henri Matisse. Viu aí? Então, olha só, tudo isso aqui é sobre o quadro. Ó, as formas simplificadas das dançarinas ocupavam toda a tela. Você vê que ele não colocou detalhes realistas, né? É uma forma que dá para a gente entender que são mulheres e que estão dançando, né? Então, ele colocou elas ocupando toda a tela, num padrão de ritmo de movimentos expressivos. A gente tem a impressão de movimento, realmente. Você pensa que são pessoas dançando, né? Então, o que Matisse fez? Ele usou apenas 3 cores. Para o céu, ele usou o azul, o laranja rosado para os corpos e verde para a colina. São cores reais, são cores normais da natureza? Não são. Então, com isso aí, ele cria uma novidade, né? Que os conservadores ficaram furiosos, né? Ficaram, assim, bem aborrecidos e chamaram, né, de fauve, de fera, selvagens. Então, eles criaram aqui uma imagem no qual as relações abstratas, imaginárias, entre forma e cor, são fundamentais. E os espaços vazios coloridos cumprem uma função, tá? Então, vamos seguindo aqui. Chegamos ao super, hiper, ultra, extra, conhecido cubismo. Cubismo, né? Então, aqui esse retrato aqui é um homem, esse desenho, né, esse quadro, é um homem com violão, feito pelo nosso queridíssimo, super conhecido Pablo Picasso. Isso já em 1911, tá bom? Então, o cubismo se desenvolveu em Paris, ok? Nas primeiras 2 décadas do século XX. O movimento foi liderado por Pablo Picasso e Georges Braque, né? Eles produziram uma série de pinturas que retratavam o mundo como ele jamais havia sido visto. Realmente, né, bem diferente, entrecortado, pintando de uma forma tonal, usando cinza, principalmente o cinza, o preto, o azul, o verde e o ocre. Né? Essa corzinha aqui, ó, o ocre. Então, eles construíram imagens com visões complexas, frias, achatadas. Olha aqui, ó. As formas naturais eram reduzidas a figuras geométricas, outra característica aqui importante aqui, né? Tais como cilindros, esferas e cones, formas geométricas. Dê uma observadinha no quadro que você vai perceber aí tudo bem interessante. Então temos aqui também o homem com violão, um autorretrato aí do Picasso, né? Olha aqui, ó, todos eles com as características descritas, né? Temos aqui também a influência de Cézanne, né? Com as senhoritas aqui de Avignon, né? A influência das máscaras africanas. E aqui chegamos a uma curiosidade aqui, né? Que esse quadro aqui, ó, as 5 banhistas, Pablo Picasso inspirou-se nas marcas africanas, e aqui também temos 2 figuras centrais também com a mesma característica, né? E, por último, chegamos aqui em Guernica, que foi o mais famoso quadro de Picasso, né? O famoso mural representa a indignação
com o bombardeio de Guernica, responsável pela morte de várias pessoas da população. Foi feito no tom branco, preto e cinza. Né? Figuras fragmentadas, muita violência na cena. E aqui chegamos às nossas referências, né? E chegamos ao final da nossa aula. E espero que vocês tenham aproveitado bastante as dicas, né? E as características colocadas aí. Até a próxima aula. Tchau.